Olá, alunos! Vamos agora para correção e comentários referentes à semana 2 do PET volume 3. Lembrando, mais uma vez, que você entregar, quem já entregou, ok, mas quem não entregou ainda, você entregar essas atividades. Para mim, no caso da atividade de português, é que vai computar a sua carga horária, a grosso modo dizendo, a sua presença correspondente à semana. É aquela semana do mês de agosto, que seria a semana 2 do PET, tá? Então, se você não entregar, você vai ficar com 4 faltas, que é o correspondente a uma semana, Durante a semana são 4 aulas de português. Na correção anterior, eu mencionei a questão das habilidades desenvolvidas, que você precisa realmente fazer as atividades, organizar o seu texto, justificar, comentar com as suas respostas para desenvolver habilidades. E aí eu deixei aqui, o que vem no início da semana, em todas elas vocês têm essas informações, novamente o eixo temático, tópico, e tem aí 4 habilidades relacionadas ao eixo temático. Relacionar concepções de autor e fazer literário, comparar concepções de autor e fazer literário, ler textos e obras representativos, produtivo e autonomamente, estabelecer relações textuais. E, além disso, a gente sabe que dentro do exercício de elaborar respostas para as questões, você desenvolve outras habilidades, como, por exemplo, a argumentação. Então, vamos às atividades. Vocês tinham aí para a semana 2 a letra da música Tigresa, também do Caetano Veloso. Já fiz um comentário no vídeo anterior, quando nós falamos sobre a música O Quereres, eu já comentei sobre o autor e sobre a importância de conhecer essas pessoas, escritores, artistas, músicos do Brasil, do contexto brasileiro, conhecer não só a biografia, mas o que eles produziram, em que momento, em que contexto social, histórico, esses textos foram criados. Então, a respeito da música Tigresa. E aí nós temos nessa semana e até nas seguintes, um foco talvez maior em questões relacionadas a minorias, No caso aí, aos direitos da mulher, à liberdade feminina. Na poesia, o que é relevante para a composição de um quadro de produção de sentidos é perceber que o enunciador da canção pode ser visto, sobretudo, defensor de um mundo mais igualitário, em que homens e mulheres tenham os mesmos direitos. A canção revela também a pauta de que as mulheres têm o direito de decidir sobre o próprio corpo. Isso incluiria questões como desejo, prazer e sexualidade. Quais são os versos que sinalizam essa liberação da mulher na perspectiva da sexualidade? Cite-os e justifique sua resposta. Muita gente apenas citou os versos. Mais uma vez, lembrando que quando você cita, você retira de um texto parte dele, você precisa colocar essa parte retirada do texto entre aspas. E você não pode fazer alterações nela. Você precisa reproduzir a pontuação, a acentuação, o uso de maiúsculas e minúsculas, como está no texto original, tá? E aí, não bastava citar. O mais importante, a meu ver, era a sua justificativa. Porque é aí que você desenvolve o seu poder argumentativo, que é muito importante no dia a dia e considerando o que vocês têm grande anseio, a cobrança que vinham fazendo no ano anterior, no início desse ano, quando nós estivemos juntos, o anseio
por atividades dentro do universo da redação do Enem. Então, nós não precisamos necessariamente ter uma sucessão de atividades de produção de texto dissertativo argumentativo. Nós precisamos ter esse tipo de atividade também, né? Mas qualquer outra atividade, inclusive dentro de outras disciplinas, que peça para você comentar, para você justificar, argumentar a respeito do seu ponto de vista ou daquela situação, está contribuindo para que você desenvolva habilidades necessárias para a construção de um texto dissertativo argumentativo, tá? Então, mais uma vez eu reforço, faça as atividades com empenho, né, com entusiasmo, se não porque quer fazer as atividades, pelo menos pensando nisso, que elas têm um objetivo, né? Elas podem contribuir para que você melhore, desenvolva mais o seu poder argumentativo. E o poder argumentativo desenvolvido vai valer não só para você fazer uma boa redação, mas para você se impor na sociedade, para você mostrar o seu ponto de vista a respeito de qualquer assunto, né? E ter respeito das pessoas com relação ao seu ponto de vista, ao que você pensa, tá? Então, no caso da letra tigresa, vocês não poderiam pegar quaisquer versos. Vocês deveriam pegar versos que mostrassem essa perspectiva, né, da liberação sexual da mulher. Então, aqui vai a minha resposta. Versos como: esfregando sua pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher, que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor e, espalhando muito prazer e muita dor, sinalizam essa liberação da mulher na perspectiva da sexualidade. Aí eu vou justificar. Eles abordam a relação física entre essa mulher e o eu lírico em esfregando sua pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, ou ainda o fato de que ela afirma ter se relacionado sexualmente com diversos homens, tendo com cada um sentimentos e sensações diferentes, como verificamos em com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher. Além disso, há a noção de que essa mulher carrega um fardo que não é apenas seu. Aqui eu tive um errinho aqui. Tem que tirar esse S, tá? Mas de todas as mulheres. Mesmo assim, ela escolhe com quem se relaciona e que tipo de lembrança deixa para cada um daqueles com o qual se relaciona, como podemos verificar em que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor e espalhado muito prazer e muita dor. Então fica aí a minha resposta, né? A minha argumentação. Você não poderia fugir muito disso. Os versos a serem citados basicamente seriam esses, porque os outros não mostravam claramente essa perspectiva, mostravam outras perspectivas, mas a sua argumentação, obviamente, né, seria estruturada aí com as suas palavras, tá? Questão 2. Um dos principais caminhos para compreender a atualidade discursiva da poesia brasileira contemporânea é escavar as suas relações com a história do país numa perspectiva de descobrir a luta por direitos de sujeitos das classes dominadas. O poema de Caetano Veloso, Tigresa, traz uma conquista feminina e valorização da mulher enquanto sujeito de suas ações. Traga versos dessa poesia que corroboram essa afirmativa e reafirmam a liberdade conquistada pelas mulheres e comente suas escolhas. Então, novamente, não era só citar os versos que corroboram para essa afirmativa, né, da liberdade conquistada pelas mulheres. E aí já não estamos falando apenas de liberdade sexual, mas em vários campos, né, no campo profissional, político, social,
todos os campos. E, novamente, né, o termo usado aí foi outro, não foi justifique, foi comente, mas na prática quer dizer a mesma coisa, né? Argumente por que você escolheu esses versos. Prove para mim por que esses versos corroboram a afirmativa e reafirmam a liberdade conquistada pelas mulheres. Tá bom? Então, aí, a minha resposta. Lembrando, né, sempre que retira o trecho de um texto, coloca entre aspas. E pedir mais uma vez, a partir do PET 4, questões discursivas, mesmo que você pesquise a respeito, olhe algum gabarito que já está disponível, mas na hora de redigir a sua resposta, redija com as suas palavras. Não faça simplesmente cópia daquilo que outra pessoa criou, até porque, né, além de tudo que eu já falei, corre-se o risco daquela resposta da outra pessoa estar errada. Então, a minha resposta foi: além dos versos já citados, como resposta para a questão anterior, então, para não repetir o que eu coloquei na questão anterior, né? Até porque a resposta aqui ficaria muito grande, eu coloquei dessa forma. Podemos também salientar outros, como no trecho. Ela me conta sem certeza tudo o que viveu, que gostava de política em 1976 e hoje dança no Frenetic Dancing Days. Ela me conta que era atriz e trabalhou no Hair. Esses versos reafirmam a liberdade conquistada pelas mulheres. Isso porque falam sobre as experiências vividas por essa mulher, o fato dela se interessar e se envolver em questões políticas quando isso não era comum na nossa sociedade, né, lá na década de 70. Essa liberdade também é colocada através dos lugares. No caso aí, quando fala, né, no Frenetic Dancing Days, danceterias, bares, e aí vem a questão do contexto, dentro de um contexto, como é que eu vou falar aqui? Televisivo, né? Existiu no final da década de 70, se não me engano, uma novela, eu não era nascida ainda, mas eu sou uma curiosa, então eu já ouvi falar, chamada Dancing Days. E Dancing Days era o nome da danceteria, e que está muito relacionado, né, se vocês quiserem pesquisar, a essa questão das mulheres frequentando vários lugares, usando as roupas que queriam e agindo como quisessem, sem se preocupar com padrões impostos. Então, colocada através dos lugares, danceterias, bares que ela frequenta e da profissão que exerceu, atriz, alvo de muito preconceito até hoje, além da citação do musical Hair, famoso. Então, o musical Hair também é bacana vocês pesquisarem, dentro do contexto de musicais, né, do contexto cinematográfico, ele é um marco, é bastante importante. Além de outras coisas, por abordar temas, no caso do musical, né, ele é famoso, além de outras coisas, por abordar temas como a liberdade sexual e feminina. Ok? Então, essa aí foi a minha resposta. Obviamente, a sua ficaria um pouquinho diferente, mas teria que estar dentro desse contexto. Ficou uma página em branco aqui que eu não consegui arrumar. E vem a questão 3, que é a questão de produção de texto. Não vou ler tudo isso. Não há necessidade para fazer a produção de texto, vocês já leram, né? Eu só quero pedir que vocês fiquem mais atentos, tomem cuidado quando acessarem os formulários e tiver produção de texto, porque as demais questões eu não faço alteração alguma. Eu simplesmente reproduzo o que é disponibilizado no PET, eu reproduzo nos formulários. No caso das questões de produção de texto, a partir desse último PET, né, que vocês fizeram, que foi o PET 3, eu fiz uma pequena alteração e eu informei sobre essa alteração nas aulas do Meet que eu tive, que eu disponibilizei para corrigir o PET 2, eu já estava avisando isso, e avisei também
nos grupos de WhatsApp das turmas do terceiro ano. Avisei de forma escrita e depois através de áudio. Então, de duas maneiras diferentes, né? Qual foi a alteração que eu fiz? Eu simplesmente pedi no final do enunciado que vocês seguissem todos os critérios usados para a redação do Enem e que o texto, né, fosse escrito com caneta azul ou preta de forma legível. Ou seja, o texto deveria ser manuscrito, numa folha de caderno, coloquei isso, né, numa folha de caderno usando apenas a frente, que tem as 30 linhas necessárias para o máximo aí da redação do Enem, e que seguisse esses critérios. E aí muita gente, além de não seguir esses critérios, simplesmente pegou um texto pronto, um comentário pronto a respeito da questão, tirou foto e me entregou, tá? Então, como eu disse no vídeo anterior, quem entregou até o momento que eu peguei para corrigir os formulários, recebeu esse comentário, esse tipo de comentário no devolutivo, que não está adequado, né? Ou porque fez digitado, ou porque fez só um parágrafo, ou porque não foi dissertativo. O comentário está lá para cada um acessar, tá? Quem entregou depois consegue saber, pelo que fez, se seguiu ou não esse padrão, mas fica aí, né, a solicitação para vocês ficarem atentos quando tiver produção de texto, porque eu vou continuar pedindo para seguir os critérios do Enem. E aí, dentro do que foi pedido, eu selecionei um dos textos que eu recebi. Não tem o nome do autor ou da autora, vou deixar aqui a incógnita, né? Não sabemos se é um rapaz ou uma moça que escreveu, mas o que foi pedido foi, a partir do que viu e leu sobre o tema da liberação feminina e na poesia de Caetano Veloso, escreva um texto organizando tudo que você sabe sobre o processo longo de empoderamento feminino, a luta contra o assédio sexual e a batalha por igualdade de direitos. Então, aqui está. Cadê? Uai, gente, não veio para cá, não. E agora? Falhou. O texto não veio para cá. Será que eu consigo acessá-lo de outra forma? Vamos ver se eu consigo, né, gente? Pior que eu tô achando que eu não vou conseguir. Olha, eu vou ler o texto, eu não sei se ele está aparecendo. Eu vou ler o texto, tá? Se não estiver aparecendo, vocês me perdoem. A luta pelos direitos das mulheres não é novidade. É um longo processo de vitórias difíceis e muito trabalho. Ao longo da história, certamente houve muitas conquistas, como o direito ao voto e a participação na política, e o direito de escolher o que vestir e para onde ir sozinha. Porém, a luta contra o assédio sexual, contra a violência, por salários justos e pela igualdade de direitos ainda é uma grande batalha. De acordo com o levantamento do Datafolha feito em fevereiro de 2019, em 2018, 1,6 milhão de mulheres foram espancadas no Brasil e 2,2 milhões foram assediadas. Esses dados evidenciam que mulheres ainda são vistas muitas vezes como objetos que podem ser propriedades de terceiros. Assim, seus corpos não são vistos como algo pessoal que merece respeito. Existem algumas leis para punir as pessoas que cometem esse tipo de crime, como a Lei Maria da Penha e a da importunação sexual, mas é preciso ir além e modificar a estrutura cultural da violência contra a mulher. Ademais, um dos fatores importantes para essa mudança é a busca pela igualdade de direitos.
O conceito de igualdade de gênero é de que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos e deveres. No entanto, não é essa a realidade que se vê no Brasil. Segundo o IBGE, as trabalhadoras ganham 20,5% menos que os homens, exercendo a mesma função. Nesse caso, há uma desvalorização da mulher no mercado de trabalho, o que, por sua vez, pode desestimular a sua permanência nesses locais e dificultar sua independência financeira. Dessa forma, para que essas situações possam mudar, é preciso que seja trabalhado desde cedo nas escolas a história da emancipação feminina, a fim de educar crianças e jovens sobre o respeito para com as mulheres, orientando assim a criação de futuros agressores e assediadores. Além disso, o governo federal deve, por meio da criação de uma lei, garantir que em todas as funções haja igualdade salarial entre homens e mulheres, utilizando fiscalização em todos os setores e multas para os que descumprirem a lei. Não sei se vocês estão conseguindo ver o texto, porque eu não consigo verificar isso enquanto eu estou gravando, né? Mas o dono ou a dona do texto recebeu os comentários dentro do que foi pedido, né? E considerando os textos que eu recebi, que estavam basicamente de acordo com o pedido, esse foi um texto bem escrito. A tese fica claramente exposta, né? A luta contra o assédio sexual, contra a violência por salários justos e pela igualdade de direitos é ainda uma grande batalha. Essa é a tese que foi colocada no primeiro parágrafo, ela tem que aparecer no primeiro parágrafo. E os aspectos relacionados a essa tese, eles foram esmiuçados, né, dentro do possível, ao longo dos parágrafos de desenvolvimento, tá? E aí eu coloquei algumas observações para a pessoa, né? Por exemplo, houve muita repetição do conectivo I no primeiro parágrafo, isso empobreceu um pouco o texto, né? Algumas pequenas questões de pontuação, de uso da vírgula, que eu percebi que foi o problema de muita gente, não saber quando usar a vírgula, né? Qual a finalidade e quais as regras de uso da vírgula. Fica a sugestão para vocês pesquisarem. Vírgula a gente não usa, não é quando faz pausa na respiração não, tá? Tem regras. Inclusive, se eu fosse usar para fazer pausa na respiração, eu ia usar uma vírgula a cada 3 palavras, porque o fôlego está curto. E eu coloquei também, parece que ficou faltando só uma frasezinha de efeito para fechar o texto, mas eu até relevei porque a pessoa em questão usou todas as linhas disponíveis. Então eu deduzi que ela ficou assim, agora, a pessoa, né? Ficou assim, agora, não tem como escrever mais porque acabou o meu espaço. Mas é isso, gente. Se vocês não estiverem conseguindo ver o texto aí, daqui a pouco que eu vou conseguir verificar, eu peço desculpas. E se ele realmente não tiver aparecido, eu vou tentar depois reproduzi-lo para vocês terem acesso ao mesmo, ok? Até a correção da semana 3, novamente, né? Se ficou alguma dúvida quanto aos assuntos da semana 2, é só entrar em contato pelo chat do Conexão Escola. Bye, bye!